Seu nome e o Agradeço a todos, muito boa noite para todos nós. Desejo que vocês estejam bem como eu desejo estar. Que a paz que eu estou sentindo, vocês também possam sentir. Eu também um dia cheguei, já tem uns bons aninhos, e sentava no fundo. Os mentores, depois que teve trabalho, na hora da reunião mediúnica de segunda-feira, eles falaram assim, ó, vai fazer um tratamento, tudo devagarinho. Eram 9 segundas-feiras, hoje é 6. Depois a gente conversa. Quando terminou o tratamento, ele falou, agora você está pronto para começar a trabalhar. Eu falei, trabalhar aí não pode tirar férias? Não. Trabalhar para Jesus é o tempo inteiro. Na matéria você pode tirar férias, mas para Jesus é o tempo inteiro. A gente vai aprender um pouquinho hoje sobre o livro dos Espíritos junto com o nosso irmão Joaquim, que vai nos trazer boas colocações. A gente pode fazer perguntas e eu desejo que vocês façam perguntas, porque ele está aqui para nos suprir de informação que ele vai trazer para nós, baseando-se no livro. Tá? Então, nesse momento, a gente vai fechar os olhos físicos, elevar o pensamento, pensar na figura de Jesus, da natureza, de um local que nos acalme, nos tranquilize. E nesse mesmo local, Jesus vem chegando e na nossa frente ele estende a mão, nos levanta e pergunta: o que queres que eu faça? E a gente pode falar para ele que ele vai ouvir calmamente, vai nos instruir. Pois Deus é bom, Deus é justo o tempo inteiro. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, na medida que vamos perdoando os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas ajuda a nos livrar do mal. Só vós é o reino, o poder e a glória para sempre, e assim seja, graças a Deus, nessa casa abençoada. Uma boa noite para todos nós. Vamos começar. obrigado a todos vocês mais uma vez pelo convite. Já estou me habituando com o rostinho de cada um de vocês aqui, mas sempre parece que tem alguém novo que chega, pelo menos a primeira vez que eu vejo aqui, né? Tem alguém que é a primeira vez na casa, que sempre bem-vindos aqui. Eu venho vindo com bastante frequência, uma vez por mês pelo menos, né? A gente vai guardando aí o rostinho de todo mundo. É muito importante ver que a gente está, as pessoas aí continuando aí no dia a dia, bastante importante. Tá? Nossa reflexão, nossa conversa de hoje, nosso estudo de hoje, a gente continua aqui estudando o Livro dos Espíritos, do ponto de vista de entender um pouco mais a mensagem de Kardec e como é que a gente, na prática, essa pelo menos é a minha expectativa, toda vez que eu tenho oportunidade de falar sobre a doutrina espírita nas casas que a gente visita por aí, o meu desafio, além de levar o conhecimento doutrinário, que é importante, é que a gente consiga, na prática, no nosso dia a dia, que seja na menor parcela possível, a gente consiga, na aplicação diária, seja para que a gente possa olhar o mundo de maneira melhor, seja para que a gente possa entender os desafios que ele nos oferece a cada dia de uma maneira com maior resiliência, seja para a gente continue tendo fé que o caminho é de evolução, que a gente vai para uma próxima etapa do nosso planeta de regeneração, porque por enquanto, como a gente ainda está nesse momento de prova e expiação, os desafios são maiores. A gente, se não tem essa doutrina que nos esclarece, a doutrina que o próprio Jesus nos prometeu, fica ainda mais difícil a gente enfrentar tudo o que acontece no dia a dia. Então esse é o nosso desafio, é assim que eu tento, toda vez que eu tenho a oportunidade de fazer uso da palavra, trazer as questões práticas do nosso dia a dia. E eu sou quem mais ouço, né? Porque quem fala está mais perto para ouvir, eu sou o que mais ouço, evidentemente. E estou com a voz um pouquinho, mas dá para tocar sim, dá para me ouvir bem, né? Nossa reflexão de hoje, paramos aqui na questão 629, né? E justamente aqui, o bem e o mal.
vejo que uma espiritualidade ela é generosa conosco, a gente tratando desse assunto do bem e do mal. No momento em que, de fato, nós temos aí o mundo vai estar meio turbulento demais, mas é importante a gente tratar desse assunto do bem e do mal. A gente está, para nos situar, mas quem está chegando agora, vocês têm conhecimento da doutrina espírita, leem, frequentam as casas, então, só para a gente poder ter o mesmo nível de contextualização, a gente está aqui na terceira parte do Livro dos Espíritos, e é a parte que trata das leis divinas, das leis morais, das leis que Deus nos deixou. E a primeira pergunta que eu faço para a nossa reflexão é, antes de entrar na minha visão especificamente no bem e no mal, as leis divinas foram evidentemente codificadas por Kardec, mas foram criadas por quem? Por Deus. Por Deus. Por Deus. Se foram criadas por Deus, ao contrário da lei dos homens, por exemplo, nós temos aqui a Constituição aqui no Brasil, nós temos o Código Penal, temos o Código Civil, e esse Código Penal, esse Código Civil, a nossa Constituição, ela vale aonde? No Brasil. Certamente, um crime que a gente comete aqui, não é nem meu ramo, não sou advogado, tá? Mas certamente um crime que a gente comete aqui, se a gente for lá para a Ásia, por exemplo, pode ser algo mais comum e vice-versa. Eu posso eventualmente cometer um crime lá na Ásia, no Oriente, e aqui é uma coisa um pouco mais leve. É assim que é a lei dos homens. E a lei de Deus, vale aonde? Universal. Não é só no planeta Terra, não é só em Marte, não é só em Júpiter, mas é em todo o universo. A nossa lei, ela muda. A gente tem mais uma Constituição, tem discussões de Código de Penal, e a lei de Deus? Não muda. É sempre a mesma. Então, partindo do pressuposto que é sempre a mesma e ela não muda, em qualquer lugar do universo que nós estejamos, boa noite, ela é válida, a gente passa a acreditar que existe um comando, uma lei, uma regra geral do universo ou dos universos onde nós estamos ali inseridos. E só falar especificamente do nosso planeta aqui, o nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos. E regido por essa mesma lei, há 4,5 bilhões de anos, a gente está regido por essa mesma lei, sem mudança. Exatamente essa mesma lei. Só na Via Láctea, que é onde a gente está inserido aqui, que é o nosso pedacinho do universo, onde está o Sol, nosso planeta, esse pequeno ponto azul, nós temos mais de 200 milhões de sóis, só na Via Láctea. O nosso é um deles, não é nem o maior. No Sistema Solar, nós temos aí, tem hora que Plutão vira planeta, tem hora que deixa de ser planeta, agora para planeta de novo. Nós temos 9 planetas. E temos a Terra, o nosso pontinho azul. O nosso pontinho azul é um planeta que está nesse momento de provas e expiações. Já fomos um mundo primitivo, e Kardec nos lembra que faz essa transição do mundo primitivo, quando o planeta passa a evoluir ou ganhar em tecnologia, não imoral ainda, a gente não está nesse momento, mas a gente passa a ter acesso a invenções. Ele tem uma série de razões para que o conhecimento possa ser melhor disseminado, não é que a gente possa dar o próximo passo, que é a evolução moral. Mas já fomos no mundo primitivo e hoje estamos no mundo de provas e expiações. Nossa próxima etapa é o mundo de regeneração, onde o bem prevalece em nós. O mal ainda existirá? Sim, mas não será só o mal pelo mal, o bem prevalecerá em relação ao mal. E nós estamos nesse momento. Eu estava dizendo que nós somos mais, ou aproximadamente 200 milhões de sóis na Via Láctea, e 9 planetas no nosso sistema solar. Vamos supor, para mero exercício da nossa reflexão, boa noite, que nós tenhamos um planeta de expiação por Sol só da Via Láctea. Nós teríamos, consequentemente, 200 milhões de terras, 200 milhões de planetas, no mesmo momento que o nosso, de provas e expiações.
Vocês acham que Deus tem experiência para gerir o planeta de prova e expiação ou não? Eu acredito que sim. Se olhar só para esse pedacinho aqui, a gente está falando que tem 200 milhões de pessoas. Isso evidentemente é didático, esse número que eu estou falando aqui não está em lugar nenhum escrito, né? E tem 200, porque vocês não sabem depois que ouviu aqui na casa espírita que existem 200 milhões de planetas de prova e expiação só na Via Láctea. Eu estou fazendo uma extrapolação da nossa realidade para a Via Láctea, mas se ela for verdade, nós temos pelo menos 200 milhões de planetas iguais aos nossos, ou nesse momento de provas e expiações, passando por essas mesmas dificuldades, por esses mesmos desafios. E a pergunta é, será que Deus tem ou não tem experiência? Sim, ele é o criador. Ele criou. Ele criou? Existem todos os outros planetas, Júpiter, por exemplo, é um planeta que é um pouco mais evoluído do que a gente, existem tantos outros que já passaram, já fizeram essa passagem, que começaram com primitivos e deram esse próximo passo. Perfeito? Então ele também deve ter experiência em conduzir esse processo de evolução. E eu acho que não vai falhar justo na nossa vez. Deus. Então, em 200 milhões, nós somos umzinho desse. Continua azul. Continua azul. É possível imaginar o nível de evolução dos outros 199 milhões por aí? É possível imaginar que tem alguns muito mais evoluídos que aqui? Eu acho que sim. Que tem países, que tem planetas muito mais evoluídos que aqui a Terra, ainda está penando aí. Depende da régua que nós utilizarmos. Como a nossa visão, nossa régua ainda é muito... Eu vou dar um dado para você. É baixo. Para você. A nossa régua é baixa. Mas eu vou dar um dado da amplitude. Quando a gente fala que está muito distante, depende. O que é um grão de areia numa praia? O que são 1000 grãos de areia numa praia? O que são 1000 grãos de areia nas praias do nosso planeta? Não é nada. Né? Então, falar que está muito distante depende da régua que você usar. Se você olhar para a amplitude divina, que é infinitamente ou é pouco mensurável, é difícil a gente ter essa reflexão, tá? É difícil. Porque, e aí entrando aqui na questão 629, né? A questão da moral. E na questão 629 aqui, a pergunta que Kardec faz, que definição que pode se dar na moral? E a gente começa por aí. Boa noite. A primeira questão quando a gente fala de bem e mal é a questão moral. Né? E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para dar um passinho que seja na escada da evolução moral. E Kardec, quando faz essa pergunta, e ele é muito didático, a resposta dos espíritos é a regra do bem proceder, é a regra que nos permite diferenciar o bem do mal. O bem do mal. E está, evidentemente, fundamentada ali na lei de Deus. E aí ele continua na 630, se a gente consegue distinguir o que é bem do mal. Eu vou evoluir nessas questões para a gente trazer essa questão um pouco da evolução do mal. Então ele começa perguntando o que é o bem e o mal, o que é o destino na moral. Ele vai para 630 dizendo se eu consigo distinguir do bem e do mal, ou se o homem consegue distinguir do bem e do mal. E aí ele continua na 631 se a gente consegue fazer isso por si só. Por si só. Aí na 632 ele continua se a gente não pode se enganar na prática disso. E aí pegando essas 4 questões, que é a 629, a 630, a 631 e a 632, para a nossa reflexão, primeiro os espíritos vão dizendo que a gente sim consegue distinguir o bem do mal. Por quê? Porque Deus nos deu a inteligência, a capacidade do exercício do livre-arbítrio através da nossa capacidade de pensar. Ainda de maneira muito viciada, ainda em função das nossas limitações de evolução espiritual e da matéria que nós temos. Eu vou destrinchar um pouco mais isso. E aí na 632 e na 631, se a gente tem condições de fazer isso, e que ego que uso para fazer isso, aí ele traz a lição de Jesus, que é, se você não sabe distinguir o bem ou o mal ainda, a regra que é aquela de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então a regra é essa aqui: se você vai fazer alguma coisa, eu gostaria que isso fosse feito para mim também. Eu não gostaria, isso não é bom para mim,
não deve ser bom para os outros. Então, perceba que a gente fala da diferenciação do bem para o mal, a gente fala aqui da régua, como é que tem que diferenciar, e a gente traz aqui o atributo do exercício do livre-arbítrio, do poder de escolha, do poder do nosso raciocínio, do nosso pensamento, e lá na base Jesus traz a lição que é: não faz para o próximo o que você não quer para você mesmo. Eu costumo brincar quando trato esse tema aqui, acho que já falei também nessa casa, eu tenho uma regra mais baixa ainda, porque a de Jesus para mim ainda é muito alta. É muito alta, eu ainda tenho essas dificuldades ainda, sobre o meu nível de evolução ainda assim, muito baixo. Eu costumo brincar dizendo que se eu vou fazer alguma coisa, dá para contar para minha mãe? Dá para contar, minha mãe não vai ficar chateada comigo. Dá para contar, eu sou casado, para minha esposa o que eu estou fazendo? Acho que isso aqui também dá para contar. Dá para contar para os meus filhos, eu tenho 2 meninos não, né? Mais novo tem 25 anos, mas para a gente que é pai, continuam meninos ainda. Dá para contar para os meus filhos o que eu estou fazendo? Dá para contar. Se passar nessas réguas aí, se você quiser subir um pouco, eu faria isso no próximo, por exemplo, que fosse feito comigo e tudo mais. E esse é, nessas primeiras 4 questões que nós tratamos aqui, é o ambiente pelo qual nós estamos inseridos aqui. É evidente que em função do nosso nível de evolução, em função da nossa influência na matéria, e Kardec lá na questão 918 também dos Espíritos aqui, quando ele trata em 919, quando ele trata como é que a gente faz para fazer boas escolhas de última análise, na 918, 917 começa ali Fenelon, Santo Agostinho, um comentário que a gente ainda tem dificuldade, porque a gente ainda fundamentalmente, nosso principal defeito, vamos dizer assim, já que é o oposto da virtude, é o egoísmo. A gente ainda pensa muito em nós mesmos. E é natural. Agravado por as questões materiais aqui, a gente, como é que a gente toma a decisão fundamentalmente? Usando, como diria minha mãe, um cachorro, né? A gente tem um aparelho físico, e aí a doutrina espírita tem uma série de bons livros para ler sobre o tema, que é o nosso cérebro. A gente usa o cérebro para pensar, para tomar decisão, para fazer análise e tudo mais, certo? E a gente usa o nosso cérebro, como Kardec, como Leon Denis, como João Bernardo no livro A Casa Mental mencionou, a gente constrói a nossa evolução através das diversas encarnações que nós passamos. Então a gente vem fazendo encarnação depois de encarnação, um conteúdo mental que me ajuda a tomar decisões. Né? Tem mais um pedaço dessa vida aqui, que eu uso tudo que eu aprendi, meus valores, meus princípios, para tomar a decisão. Então, eu trago parte do meu inconsciente do que ele trouxe para as encarnações, eu trago parte do que eu aprendi aqui, para poder enriquecer as minhas decisões, e aí, quem tem a oportunidade da casa espírita, ou da religião queira seguir, que é aquela que oferece a coisa do crescimento moral, da prática do bem, consegue colocar mais essas coisas no seu poder de decisão. Só que nós ainda temos a parte da matéria, ou seja, eu estou trazendo aqui a evolução espiritual, eu estou trazendo aqui nossa capacidade de adquirir maiores informações, isso da casa espírita, isso que eu estou dizendo, é a criação que nós temos, são valores que nossos pais nos passaram, que a sociedade nos ensinou, que a escola, então a gente vai enriquecendo valores aqui. Lembrando que ainda tem um aspecto do nosso ego que ainda é complicado lidar com tudo isso aqui. E tem o nosso aspecto físico, a nossa carne. Ele está encarnado aqui e eu deveria ser aparelho físico para poder tomar decisões. Se a gente não tomar cuidado, a gente tem o hábito de falar que o homem é um ser racional. Na verdade, quando a neurociência passa a tratar esse assunto, tá? A neuropsicologia, a gente vai descobrindo que nós somos seres. Tem até um autor chamado Antônio Damasio, ele é um neurologista e neurocientista português, ele tem o chamado erro de Descartes. E Descartes é aquele pensador que disse que penso, logo existo, o que nos leva diretamente a pensar que somos seres racionais. E aí, quando a gente começa a estudar o funcionamento do cérebro, que é parte da nossa carne aqui, a gente percebe, e a frase depois que Antônio Damasio traz a reflexão é que, na verdade, não é penso, logo existo, é sinto, logo existo. Nós somos seres emocionais, mas nós temos dificuldade. Quando o Kardec fala que nós começamos com o instinto, Leon Denis também, aí nós passamos para sensações, isso está, não vou lembrar a questão agora, de espíritos, mas enfim. Aliás, está no Evangelho, tudo bem?
está no Evangelho segundo o Espiritismo, depois eu passo para você, mas está no Evangelho, quando o Kardec comenta o processo de evolução, que fala, nós começamos, boa noite, nós começamos como instintos, depois fomos para sensações, até que um dia, quando os espíritos mais evoluídos, estaremos com as sensações, cuja maior será o amor. Quando nós formos dominados pelo sentimento do amor, a gente não vai mais tomar decisão equivocada, não vai mais fazer o mal. Está longe. Jesus é o Espírito puro, que o que move Jesus é o amor. A gente ainda não. A gente já saiu do instinto, a gente não age mais como animal, mas estamos no campo das sensações. Sensações. Vou trocar para emoções. Nós temos, quem viu lá o Divertidamente, a gente fala das emoções básicas ali. Tem um autor que fala sobre isso na psicologia, que é o Paul Wakeman, se não me engano. Nós temos 6 emoções básicas. Raiva, nojo, o medo. Estou dizendo isso por quê? Quando a gente vai tomar a decisão, a primeira coisa que a gente faz é passar para o nosso centro emocional para tomar a decisão. É ali que a gente começa a decisão. Sim. Na segunda camada, vai para o nível sentimental para tomar a decisão. Para depois ir para o racional, onde a gente consegue pôr minimamente o julgamento moral. É isso que a gente faz. Então, tudo bem, concordo. Vamos falar de moral, o que é moral, o que é imoral. É claro que é uma minoria, quase que bem pontual até. Ainda conheço bastante gente, que tem encontrado também, tem gente que se permite achar que moral é conceitual. Não é. Porque você já ouviu a frase assim, isso é legal, mas é imoral, ou o contrário. É imoral e ilegal. Então, eu estou falando assim, por que tem gente que se permite, na pobreza da mente humana, por que tem gente que se permite achar que a moral é um conceito? Eu vou fazer isso aqui, não tem problema, é eu que acho que é imoral, o outro que acha que é imoral. Eu estou dizendo o seguinte, não poderia jamais ser chamado de conceitual isso. São leis de Deus. Sim. Moral e imoral é lei divina, não é? Sim, sim. O ponto aqui, fundamentalmente, Rogério, nessas questões que a gente está discutindo aqui, né, é que a gente define muito bem a diferença entre o que é certo e errado, o que é bem e o que é mal. Isso todo mundo tem essa consciência. Quando eu estava dizendo como é que a gente constrói a decisão, eu estava falando de emocional, da ciência. A gente constrói, a gente monta o racional para explicar o que o nosso egoísmo ainda deseja. É isso que a gente faz. Tá? Por que a gente faz assim? Nosso nível de evolução. Todos nós somos assim. A gente monta o nosso pensamento racional, passando por emoção e sentimentos e sensações. Aí a gente depois constrói o racional para explicar isso. Vou dar um exemplo simples do que estou dizendo aqui, né? Perdendo perdão aqui pela escatologia, né? Cocô. Quem aqui tem nojo de enfiar a mão dentro do cocô? Quase 100% ninguém. Não é prazeroso, né? Por quê? Porque está a emoção básica que é nojo. Vou passar para a segundo nível de decisão, que é o sentimento. Só que agora é o cocô do seu filho. Você vai trocar a fralda. Por que você não tem mais nojo? Porque você tem amor por ele, né? Ou seja, o sentimento dominou sua capacidade de decisão. Se você for para um próximo nível, que é de evolução moral, que a gente não atingiu ainda, ou na plenitude da população não atingiu, você consegue pensar em leis maiores do que só sair da emoção e sentimento, esse julgamento que você faz, você não faria mais. Você não faria mais. E outra, você perde até o medo. Você perde o medo, você perde confiança, fé, essas coisas, essas emoções. Essas emoções são você perde o medo. No nível de evolução que nós temos essa dificuldade. Né? Eu entendi o ponto do Rogério, ele trouxe, a gente estava conversando antes de começar aqui a nossa explanação, né? Que parece que o mundo está pior. Viu, Wagner? Depois a gente pode tentar marcar um dia aí. Eu tenho uma conversa que fala exatamente isso aí de A a Z aí, se está melhor ou se está pior, tá? Posso só fazer uma contribuição? Eu acho que tem a ver com o que o Lógico. Rogério está falando, né? Porque quando a gente vai estudar a diferença entre ética e moral, a moral é colocada como algo que é cultural, que é algo dentro das ciências sociais, que está dentro de um contexto, de um tempo, de uma cultura, de um povo, de um período. Então, por exemplo, era moralmente aceito durante a escravidão que você considerasse uma pessoa como um objeto. Isso era moralmente aceito, né? Então, com o tempo, essa concepção se tornou imoral, mas tem essa questão do recorte temporal e espacial, né?
E aí eles entendem a ética como uma reflexão crítica sobre esses princípios morais, como algo que estivesse acima. Quando a gente vai para a doutrina, a impressão que eu tenho é que a doutrina faz uma outra leitura, né? Moral, que estamos falando de moral divina e não dessa moral que a gente entende aqui como temporal, localizada e... Independente. E intermitente. Sim, você tem toda a razão, mas quando a gente traz, tanto no aspecto da evolução da ciência social como da filosofia, ética e moral são coisas bem distintas. Sim. Quando você coloca a moral como sendo isso que culturalmente é aceito em algumas regiões, né, é tratado dentro da filosofia mais como ética. Ética é um contrato, aquilo que a gente aceita ou não fazer dentro do nosso contexto social. Tanto que existe ética médica, bandido tem ética, o que eles aceitam no convívio social, e é completamente diferente do que é moral. E isso é um conceito importante que você traz, porque ética tem a ver com o que a gente aceita no nosso convívio social. Eu aceito isso, eu não aceito aquilo. Convívio social, e é, entre aspas, como se fosse um contrato. Isso evolui. A moral, como você muito bem trouxe, especificamente aqui, quando a gente trata aqui da moral divina, essa é a diferença entre bem e mal. Quando a gente começa a evoluir nas questões aqui, e passamos aqui na 629, 630 até a 33, a gente está dizendo que fundamentalmente é fazer o bem, não fazer o mal, que eu tenho condições de decidir isso aí quando eu elevar meu pensamento para questões de sentimentos, cujo mais elevado é o amor, e se eu não chegar nesse nível de abstenção, eu consigo ainda pela lição de Jesus, eu não faço o próximo aquilo que eu não quero para mim mesmo. Essa é a moral divina e cristã que a gente está discutindo aqui. Esse conceito é muito bem colocado, quando você começa a confundir o que é moral com o nosso trato diário com as coisas, aí a gente parece que o mundo está indo para trás ou para frente, porque o nosso conceito moral Parece ser mecânico, né? Sim, e a proposta, e na verdade Jesus, quando esteve conosco aqui, a única lição, ou a maior lição dele, é a moral. Fundamentalmente são lições de comportamento moral. Até porque... E não era moral vigente, era uma moral nova. Sim. Até porque quando eles se filtravam no meio dos leprosos, doentes, todo mundo tinha medo de chegar perto. Como você frisou agora sobre as fezes, né? Uhum. Ele não tinha medo, não tinha nojo, não tinha medo de pegar doença e não pegava. E é isso que ele ensina pra gente. Você pode fazer o que eu faço até melhor que eu. Sim, porque culturalmente lá a gente está falando do povo judeu que seguia lá as leis mosaicas, né? E lá nas leis mosaicas, quando você lê o começo da Bíblia, lá, que são o Pentateuco, tem lá uma descrição do que é impuro, do ponto de vista desde alimentos doentes, por exemplo. Né? Então, culturalmente, não é nem questão de ser moral ou imoral. Culturalmente, em função das crenças que desenvolveram até aquele momento, e que Jesus veio a esclarecer, culturalmente aquilo era, não era nem nojo, era impuro mesmo no conceito cultural da época. Francisco de Assis foi um exemplo. Sem dúvida. Mas que talvez o ensinamento importante que de bem e mal que a gente está tendo aqui, né, com a leitura dessas questões aqui, e depois a 633 também traz outra reflexão importante aqui, que é se a lei natural é um guia seguro para a gente entender também. A gente passou aqui aspectos de decisão moral, se eu faço para o próximo, não faço para o próximo. E aí, se a gente tem uma lei natural para perceber se os excessos que eu cometo também são guia seguro. E o exemplo porque a espiritualidade é interessante, porque tudo que a gente faz em excesso, se não for bom para a gente, será naturalmente, dá até exemplo, a gente comer demais, por exemplo, a gente vai passar mal. Não é necessário. Se a gente toma, não é necessário. E aí o Espírito diz aqui, se tudo que a gente fizesse, a gente escutasse nossa voz interior dizendo basta, a gente conseguiria, na maior parte das vezes, evitar os grandes males que a gente causa para a gente mesmo, em última análise. E a verdade, a lei, a gente está na lei aqui, na primeira lei, na lei divina aqui no começo da parte estreita dos Espíritos. Lá na frente aqui, não sei se lembra se estava ali agora, tem a lei do progresso. A gente vai estudar, ou a gente, algum outro expositor aqui, vai falar sobre a lei do progresso, que é uma lei divina. Então, a gente não retrograda.
Não dá para ir para trás. Por que não dá para ir para trás? Porque está na lei. A lei é de progresso, a gente continua indo para frente. Por mais, nós temos no nosso nível de evolução a facilidade muito grande de guardar o que é ruim dentro dos nossos critérios de escolha, né? Vou construir isso aqui para não ficar muito complexo. Bom, a gente tem facilidade de guardar o que é ruim dentro dos nossos critérios, é natural. E como a gente tem duas coisas, a gente tem um negócio chamado memória de trabalho, que é aquilo que eu tenho capacidade de guardar no curto prazo para atividades que eu estou fazendo aqui agora, para construções de pensamento que eu estou fazendo agora, eu quero montar aqui um racional. Então, e o número do celular, se eu te falar? Oi? O meu número do celular, se eu pedir para você gravar de cabeça? Não vou gravar. Então. Porque a memória de trabalho agora está... Já está lotada. Está lotada exatamente por essas coisas. Eu vou gravar e vou perder rapidamente. Sim, mas é isso. Vou perder exatamente isso, né? Porém, nós temos outro campo da memória que fica uma parte do cérebro que guarda essas coisas todas e que você faz acesso a essas coisas da memória, o que a gente chama de caminho neuronal. Se estiver muito complexo, a gente tenta. O que eu estou dizendo é o seguinte, a gente vai acessar esses arquivos aí de acordo com a nossa... Se eu sou um cara pessimista, esse caminho neuronal está com toda a chance que eu tiver de buscar aquele dado, eu vou buscar muito fortemente. Depende, e a gente foi depende da necessidade também. Sim, sem dúvida. Senão não vem. Não é só mal, é bem Ou também. da emoção que imprimiu ali naquela hora para ficar tão... Isso dá um negócio chamado potência sináptica. É. A emoção como se fosse a cicatriz da memória. Então, também porque dizem que tem coisa que você não lembra mais porque não é necessário, senão vai atrapalhar o seu presente. Né? Sim. Não quer dizer que não está lá. Tá? Ela pode... Mas não é necessário. Mas ela pode em algum momento surgir. É por isso que eu gosto quando o Wagner pede para todo mundo se concentrar e colocar o todo, né, que é Jesus Cristo dentro da mente, e ele é o todo dentro da gente. Se precisar, expressa para fora. Né? Sem dúvida. A gente ainda tem uma dificuldade muito grande com isso, mas de concentração. estou tentando conseguir. Por que a gente tem essa dificuldade? Porque eu até convido todos vocês, na próxima sexta-feira, dia 14 aqui, eu vou fazer uma palestra aqui no Mãos Unidas, que é aqui na rua Casa Forte, aqui na Água Fria, e o título é O Ser Consciente, que a gente vai tratar essas questões aí com... Também não dá para ser muito mais profundo, porque a gente demora para falar, né? Sim. Mas vou tratar um pouco do porquê que a gente tem esse nível de consciência para algumas coisas e a gente não percebe. O que a gente precisa perceber, a gente deixa de lado um pouco. E porque o nosso comportamento acaba refletindo essas questões do nosso nível de consciência. Então a gente vai tratar isso. Então convido vocês na sexta-feira, quem tiver vontade, aqui em Santana, na rua Casa Forte, é uma travessinha da Nova Cantareira. E eu vou estar lá às 20 horas. Tá? Mas por quê? Porque a gente enxerga esse mundo. E a gente tem dificuldade em enxergar por uma série de razões. Seja pela narrativa que os meios de comunicação, notícia boa não vem no jornal. Então a gente é bombardeado com notícias ruins todos os dias. Verdade. E a gente esquece que tem notícia boa. A gente esquece. Parece que não tem, inclusive. Se a gente tiver curiosidade histórica de estudar o mundo, como o mundo era há 2.000 anos atrás, quando Jesus esteve conosco aqui, e quando o mundo é hoje, não precisa nem ter doutrina na cabeça, estuda história. Quantas guerras existiam naquele momento, quantas pessoas morriam por atos de violência naquele momento, comparativamente à população do mundo naquele momento, quantas atitudes onde a moral divina e cristã, onde o bem e o mal ali são muito claros. Você tirar a vida de outra pessoa por honra, por orgulho, era permitido. Você escravizar pessoas era permitido e aceito. Estudando história, fundamentalmente. Pega essas questões todas e vê se o mundo melhorou ou piorou. Sim, historicamente falando, tá? Estou dizendo porque a gente tem essa dificuldade, de fato, de enxergar. Parece que quando a gente trata as questões de bem ou mal, a gente fala... Poxa, tá de mal a pior coisa. Ele tá. Nós estamos em 2025. Menos que 200 anos atrás, 150 anos atrás, um pouco mais aí, se nós passássemos num bairro de São Paulo tivesse um negro sendo chicoteado,
capaz de a gente passar e continuar andando. O mundo mudou. A gente passa hoje. O mundo mudou. O mundo mudou. Essas coisas, daqui a 250 anos, muita coisa não será mais permitida. Agora, é uma escolha pessoal. É uma escolha pessoal. A gente precisa entender, fundamentalmente, que Deus está no comando. E esse talvez seja a principal reflexão que a gente tem que fazer. Mas eu acredito que ele está no comando quando você busca. Se Você você não buscar, ele não tem fé. não, sem dúvida. Se você buscar, confiar, sim. É que nem o Wagner, busca, que você vai se expressar da maneira certa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é. Confia, ele confia. Né? Sim. Tem essa questão toda na Porque minha. você vê, que nem você falou aí, do tempo da escravidão. Na época, você ficava barbarizado. Depois passou o tempo, ninguém liga mais. Mas agora o que está acontecendo, ninguém está ligando também. Aí, pior do que antes. Né? Aí a gente, não sei se está pior ou melhor, mas aí, para a gente continuar aqui, tem uma questão que tem a ver com o que vocês estão trazendo para a reflexão aqui, né? Na 636, Kardec pergunta aqui: o bem e o mal são absolutos para todo homem? Ou seja, o que é bem para um é mal para o outro e vice-versa, e dá para aceitar essa convivência aqui, independente da posição social? Não. É igual para todo mundo. O que é bem e é mal é igual para todo mundo. Depende muito do conhecimento espiritual. Mas está além disso. E mental. Está além disso. A reflexão dessa pergunta 636 atrás, quando a gente vê essa questão, ela está além disso. No fundo, tem a ver com a questão 612, vocês viram um tempinho para trás aí. Onde é que está escrita a lei de Deus? É na consciência. Na consciência. Vai além disso. Porque senão a gente tem que tentar imaginar que para ter o discernimento do que é bem e o que é mal, a pessoa tem que estar numa casa espírita, ou numa igreja católica, tem que estar no lugar, está na consciência. Cada um sabe por que a pessoa exerce o mal aí, indo para 637 e para 638, né? Por que exerce o mal ainda? Às vezes você está dentro da sua própria família, que é grande, e você não pode falar. Porque atrapalha tudo, né? Mas ali dentro você vê coisa boa e coisa ruim, e não pode corrigir. O problema é que eu acho que tem muita gente que não percebe o que é bom e o que é ruim. Tem muita gente que o mal para ele, que está acontecendo na cara dele hoje, quando ele passa na rua e vê uma pessoa morrendo de fome, você concorda que a fome dói muito? Sim. Então, Mas as ele pessoas não percebem isso. Ele percebe, Não é que eles enxergam, mas não mas percebem. ele não tem essa consciência. Uma coisa é você enxergar, outra coisa é você Eu acho que assim, a gente depende, se a gente for descer nesse livro de pensar, enxergar atos isolados para ver o que é bem e o que é mal, a gente vai se perder um pouco no que é a doutrina e espírito e na nossa reflexão da noite. A gente vai conseguir sempre pegar atos isolados e enxergar o bem ou o mal de uma maneira corriqueira no nosso dia a dia. A pergunta que eu gosto de fazer para mim mesmo, e acho que todos nós vamos ter como reflexão: será que a gente está na condição de julgar o que é bem e o que é mal olhando só para o outro? Não tem. E como é que a gente olha para dentro da gente mesmo e consegue enxergar? Será que eu sou um espírito puro do livro de Jesus? Eu consigo jogar. E eu posso ter essa reflexão: a pessoa está fazendo isso ou aquilo? O nosso principal desafio, enquanto encarnados, é a nossa reforma íntima. Por isso que eu falei para você, dentro da própria família tem coisa que você não pode falar, você tem que falar para você mesmo. Então, mas Se adapte e mude. eu vou insistir nessa reflexão. Desculpa, eu não perguntei seu nome. Rogério Guardei? Carlos Alberto. Carlos Alberto, ou Carlos Alberto mesmo? Carlos Alberto. Carlos Alberto. Viu, Carlos Alberto? Eu vou insistir na minha reflexão, porque, de novo, e é um convite que eu faço para a nossa reflexão, na verdade. É algo que eu tenho feito há bastante tempo. Todos nós, os 8 bilhões de habitantes desse planeta, ou perto disso, por exemplo, todo pode ser, tem um outro espírito em missão aqui no nosso planeta que não passe por essas questões. Todos nós temos questões pessoais, de família, de trabalho, de convivência social, de bairro, de rua, e nós temos desafios para enfrentar. Então não dá para olhar para o lado e falar: mas o fulano, o Beltrano, a minha família, o meu irmão, e a gente?
O nosso desafio nessa encarnação é nos melhorarmos, não é melhorar o próximo. A gente não vai conseguir. A gente consegue conversar, dar um, né? O nosso vai conseguir. A gente pode conseguir, assim, não minimizar ou mitigar o sofrimento do próximo. É aí que eu acho que Deus quer que a gente interfira sim. É que eu não concluí meu raciocínio aqui ainda, né? Eu estava dizendo que a gente tem que, sem problema, o nosso desafio primeiro é nos melhorarmos. Quando a gente começa a olhar muito para o próximo e esquecer de olhar para a gente, parece que a gente não, que a nossa missão está feita. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, como se não tivesse um trabalho interno a ser feito. E a gente tem um trabalho imenso a ser feito. Quando eu estou dizendo que a gente não vai melhorar o próximo, eu não estou falando da questão de caridade. A gente pode sempre ajudar o próximo. Seja uma palavra, um convite, você não quer ver uma palestra, tal situação. A gente tem como ajudar as pessoas, também dar os passos. Porque é questão de caridade, por exemplo, isso é questão de caridade. E é um convite da doutrina espírita. Mas, como disse Kardec, fora da caridade não há salvação. Frase construída na publicação dos Espíritos, inclusive, porque lá atrás, quando Kardec começou com a publicação e divulgação da doutrina espírita, acho que todo mundo sabe historicamente o que aconteceu, mandaram pôr fogo em livro, e a igreja disse que fora da igreja não havia salvação, e Kardec colocou que fora da caridade não há salvação. Então, quando eu falo que o nosso desafio é interior, eu não estou aqui dizendo não dá para mudar ninguém. Porque não dá para mudar, não dá mesmo. Isso aí, senão a gente vai se desgastar. Você vai se desgastar e, né, você pode tentar ajudar. Mudar a outra pessoa é um exercício interior. É um exercício interior. Você pode dar elementos, você pode dar exemplo, você pode fazer N coisas, mas mudar a pessoa é o exercício interior de cada um de nós. E o nosso grande desafio é para a gente mesmo, para a gente pensar, porque a gente também, se a gente não estava aqui, em Júpiter, esse talvez seja o grande desafio da nossa passagem aqui. Você ia comentar, Rogério? Não? Então, para a questão 639, acho que também traz uma reflexão importante aqui. O mal que se comete não é muitas vezes o resultado da posição em que nos colocaram outros homens? E nesse caso, quais são os mais culpados? Na resposta dos Espíritos. O mal recai sobre aquele que o causou. Porém, o homem que é conduzido ao mal pela posição que exerce é menos culpado do que aquele que o causaram, do que aqueles que o causaram. Contudo, cada um será punido não somente pelo mal que tiver feito, como também pelo que tiver provocado. É um pouco do que a gente está dizendo, né? Como é que eu vou tentar? Eventualmente nós temos, a gente olha para a pessoa do lado, né? E a pessoa está fazendo aquele tipo de situação, tal, ele está fazendo, a pessoa é colocada numa posição, o espírito do cara pergunta, né? Ele está fazendo mal ali, e a gente pergunta que nós temos que fazer é: será que eu naquela posição, o que eu faria? Bom, aí, não só para concluir, desculpa, Roberto. Aí quando a gente se coloca na posição da outra pessoa, é uma das coisas mais difíceis da gente processar empatia, porque eu não sei a história da pessoa, eu não sei o nível de evolução daquela pessoa, eu não sei as coisas que ele traz da outra encarnação, eu não sei nada da outra pessoa. Então, ainda quando nós fazemos esse exercício, a nossa tendência é: mas eu faria diferente por isso, por aquilo outro. O nosso processo de aceitar um pouco mais o próximo passa por essa questão de saber: eu não sei a história do próximo, eu não sei quem é aquele espírito, não sei quais são os desafios, o nível de influência espiritual que ele tem, eu não sei. Então, ainda assim, para a gente se colocar no lugar do próximo, entender ou julgar qual comportamento, evidentemente que o bem e o mal está muito bem definido aqui pelas questões da doutrina espírita. A questão aqui é do julgamento que eu trago para eles, porque olhar para o comportamento do próximo, um julgamento nesse nível, concorda que é
É uma dificuldade que a gente tem sem ser repetitivo, muita dificuldade em fazer. Eu não conheço a história da outra pessoa. Muito difícil. Eu penso assim, né, que é os dois lados, tanto o positivo quanto o negativo. Né? Se você passar para o negativo e julgar, aquilo pode ter um efeito dominó, hoje em dia pior ainda, né? Porque há muitos anos atrás o efeito dominó chegava no Japão, demorava para chegar, né? Hoje não, para a internet chega hoje mesmo, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes não prejudica só um monte. E o bem, a mesma situação. Só que o bem não propaga assim tão rápido como você falou, ninguém faz propaganda, né? Não vem de jornal, né? Não vem de jornal. Não vem de jornal. Eu acho que é importante a gente refletir aqui que a gente olha, e na verdade isso está tendo uma palestra aí do Haroldo Dutra, né? A gente olha para o nosso planeta e a gente fala, não vai mudar nos próximos 1000 anos. Vai demorar. Né? Eu não sei nem o prazo, né? Ninguém sabe, né? É consciência da humanidade, vai demorar. Não, mas eu ia só trazer a reflexão do Haroldo Dutra, né? Por vocês pesquisem na internet lá, que é o que ele faz, né? É que a gente olha para o nosso planeta e a gente imagina quem vai mudar é a gente. Mas quando a gente olha para a gente, fala, mas eu não vou conseguir. Nós como humanidade, não. Você até pode, mas vai fazer efeito desse... Não, mas a reflexão é um pouco maior. Né? Vocês estão... E talvez eu tenha provocado essa ansiedade de vocês hoje, né? Vocês estão ansiosos e eu não estou conseguindo concluir os raciocínios aqui. Quando eu falo que não é a gente, não é esses 8 bilhões que estão aqui encarnados, nós não temos essa capacidade ainda. Quando vocês vão lá para a Gênesis, no capítulo 18, Kardec nos fala assim, nos dizem que, o próprio Chico nos disse isso, né, e tantos outros, Divaldo também, que a gente terá, a partir da virada do milênio aqui, e agora a partir de 2025, parece que esse crescimento será ainda maior, uma renovação dos espíritos aqui encarnados. E quem está chegando tem muita mais capacidade do que o único espírito puro que encarnou aqui, que Jesus, o que ele fez com o mundo? Ele está falando dele aqui hoje, depois de 2025 anos. Se a gente tiver, e a gente terá, uma série de espíritos, um gabarito muito maior do que o nosso, que vão ajudar a mudar o planeta, por que a gente não vai conseguir? É que a gente olha para a gente como humanidade e a gente esquece que nós somos espíritas e que é o processo de reencarnação, espíritos com nível melhor do que o nosso estão no processo de encarnação e vão mudar o planeta. Sim. E vão mudar o planeta. E se a gente não acreditar nisso, o nosso dia fica mais difícil. Nosso dia fica mais difícil. Eu acredito que o planeta vai mudar, sim, em regeneração, que você está falando, né? Mas eu não sei se eu vou estar aqui, não. Né? Então, eu não sei quem estará. Eu acho que não vai Pode ser. voltar. Eu hoje você está olhando. Eu já tenho bisneto, acho que você conhece. Você está olhando só para o Carlos Alberto, você não sabe que o espírito que está encarnado Meu aí. espírito, tudo bem, mas fisicamente não. Não. Não, mas é que a doutrina não fala do nosso corpo físico, fala do nosso corpo espiritual. Mas o ponto é, para que a gente tenha essa reflexão, a gente não pode olhar para a gente mesmo aqui, os 8 bilhões aqui encarnados, e achar que gente, é que nem, e essa reflexão também é do Haroldo, né? Que nem a gente imaginar que vai ser um novato que vai tocar um monte de novato que vai tocar essa transição planetária. Somos um monte de novato. É que nem você subir num avião e aí você está lá embarcado, aqui é o comandante Joaquim. Queria agradecer a todos vocês que estão aqui presentes. O meu primeiro voo é hoje. Por enquanto eu só fiz voo em simulador, mas o primeiro voo é hoje. Então, obrigado pela confiança. Estou com o meu copiloto aqui, mas ele é deficiente visual. Você fica nesse avião? E a gente está postando a nossa vida achando paraquedas. E a gente está achando que o nosso planeta vai ser tocado por um cara ou por alguns espíritos. E que a gente é o cara do simulador. E você está imaginando que a nossa evolução planetária vai continuar de mal a pior, que a gente vai continuar com o piloto de simulador? Não. A gente já tem uma série, pesquise na internet as palestras do Haroldo, do Divaldo, procurem ler sobre esse tema, ou peguem lá nos livros de Kardec mesmo, que uma leia de espíritos está encarnando. Né? Onde é que anda Paulo?
ele largou o planeta, foi lá para... Será que não pode reencarnar para ajudar o nosso processo? Está por aí. A criança Onde é que que anda? está chegando, tá assim, a cada dia eu fico mais espantada. É isso que eu ia te falar. Na nossa sala tem um quadro, que é uma pintura mediúnica, que é um portal, né? E foi pintado quando eu estava para completar 1 ano da morte do meu irmão. Hoje ele tem um netinho de 2 anos. E ele, desde pequeno, quando ele aprendeu a falar, ele chegava em casa, apontava e falava bobô, no quadro. No quadro. Aí, quando ele desenvolveu um pouco mais a fala, ele fala bobô. A gente fala, o que ele está fazendo lá? Ele voando. Nossa, que legal. Então, esse, seu nome qual que é? Cláudio. Cláudio, obrigado pela contribuição. Esse é o nível de espírito que a gente está recebendo nesse planeta e que vai tocar. Não acha que vai ser a gente? Ou, sem trazer isso para a mesa também, que não é nem o objetivo disso aqui, não é olhar para o nosso espectro político mundial, de situação que está, e achar que os espíritos estão aí que vão tocar isso aqui. É essa moçada que está chegando com essa visão de mundo, com essa sensibilidade, com essa evolução moral, que consegue conversar com alguém, trazer essa questão para a mesa, né? E digo mais, Chico nos disse, inclusive, que em algum momento, que também não tem data, né? Alguns gravam data aí que é daqui a uns 40 anos, para dar um número qualquer na cabeça. Não é que a gente vai mudar, viu? Em 40 anos vai virar chave, né? Mas em algum momento, tem um gráfico, eu devo ter aqui, mas não consigo pesquisar muito, mas ele trata da evolução do mundo acima da evolução tecnológica, não é moral. Moral, infelizmente, não está assim, tá? E a gente passou, a raça humana, ela tem, na média, 300 mil anos aqui no planeta Terra, entre 400 e 200 mil. E aí a gente veio assim, aí tem um gráfico que lembra de, da psíquica ordinária, tem um XY assim, tem um gráfico da evolução da tecnologia aqui no planeta Terra. E ela vem assim, muito perto do X, assim, um zero. Aí, mais ou menos há 10 mil anos atrás, a gente começou a revolução agrícola. Até lá, nós éramos nômades e isso aí eram coletores e caçadores. A gente sai pela natureza buscando alimento. Aí, há 10 mil anos atrás, a gente conseguiu cultivar. E aí começou a revolução agrícola. Aí, de 10 mil anos, a gente foi aumentando, foram ficando nas cidades, a população foi aumentando porque era possível se alimentar melhor, tudo mais. Para ser mais sucinto aqui, mas a gente evoluiu muito pouco. Então, de 400 mil, até que chegou a Revolução Industrial em 1749, perdão. Então foi a Revolução Francesa. Então a gente vê nessa reta assim, e de 49 para cá nós temos 300 anos, nem isso, né? 300 anos daria 2049. Nós fizemos assim. Como é que a gente fez em 300 anos o que a gente não conseguiu fazer em 10 mil anos? Porque encarnaram, a partir do século XV, XVI, XVII, uma série de espíritos geniais. Você acha que a pessoa tirou o Leonardo da Vinci, tirou aquilo da onde? Não é um espírito que veio com aquilo lá. E tantos outros que a gente poderia citar aqui. E descobriram a penicilina, o avião. Eu tenho um amigo que é químico, né? Mas ele é doutor em química, não sei o que. E sempre eu escutei falar que o inventor da tabela periódica, que ele tinha tido um sonho. E que depois do sonho ele acordou e ele descreveu. Eu falei, gente, isso é impossível, eu preciso perguntar para alguém que seja da área, um especialista. E ele falou assim, é verdade. Eu já vi isso também, já vi isso. Mas eu não acreditava, né? Eu falei, vou perguntar para alguém que é da área, o cara é doutor em química, tá falando assim, é isso mesmo. Ele conta que teve um sonho e depois ele foi colocando. Gente, isso é impossível. Quem estuda a tabela periódica é um negócio. Então, você imagina a quantidade de espíritos que tiveram que encarnar aqui para que a gente desse um salto. Estou falando de 390 mil anos. E a gente fez assim. Por quê? Porque para a nossa próxima evolução, a tecnologia vai ser um passo importante para a nossa evolução. Que é o que você disse. Hoje, se você tem uma notícia aqui, eu preciso que rapidamente o mundo saiba de alguma coisa. Ele estava dizendo Chico Xavier. Diz que em algum momento, em função da nossa evolução tecnológica, não é exatamente assim, mas para a gente simplificar o exemplo, a gente vai estar aí sintonizando uma televisão, nem existe mais sintonia de televisão,
que a gente vai ter o contato com o mundo espiritual. Sim. E aí, ele fala, puxa, a vida continua. E aí, eu falo, o que eu faço aqui, eu vou. E aí vai cair uma ficha aqui. Isso vai ser um dos grandes. Eu estou falando de uma série de coisas que a gente vai passar. Ele fala, eu não posso mais continuar fazendo o que eu faço e sendo o que eu sou. Além do apoio de uma série de espíritos que aqui estão encarnados com a missão de fazer os clientes dar esse próximo passo. É isso que a doutrina, na verdade, e as literaturas espíritas aí nos trazem para a nossa reflexão. Então, não dá para a gente imaginar que a gente vai conseguir, com um martelo, uma chave de fenda, consertar. Vai vir gente mais competente do que a gente, com outras ferramentas que nós não possuímos ainda, que nos permitirão dar o próximo passo de evolução moral, que é o que nós temos que dar. Só que olhar para a ferramenta que a gente tem aqui e para o nosso nível de conhecimento, não vai dar. É como olhar em 1300 e falar que a pessoa que morria de uma infecção, não, você vai tomar penicilina. O cara não sabe nem o que é penicilina. Tem mais um detalhe importante agora, né, nessa linha do tempo você exponencial. Tem mais um detalhe importante na sua linha do tempo exponencial de crescimento tecnológico. Você falou que a gente cresceu muito da Revolução Industrial, né, esse período aí. Só que agora, com as novas tecnologias de inteligência artificial, não vai ser nem assim, vai ser um foguete. Vai ser uma loucura. 20 anos isso vai estar irreconhecível. Vai ser uma loucura, mas esse é o ponto. A gente tem curvas de inflexão aí que a gente não consegue entender porque a gente não conhece os mecanismos que a gente terá para poder dar espaço de evolução. E é o que eu estou dizendo, a gente chegar para alguém de 500 anos atrás, que é ontem, né? Porque quando a gente fala de evolução planetária, é ontem. E o cara não vai morrer porque vai tomar uma injeção, vai tomar um comprimidinho que vai tirar aquela infecção, o cara vai falar, como comprimido? Não vai estar. Vai achar que você. E assim é a nossa evolução planetária. A gente imaginar que a gente, olhando para a nossa realidade, a gente consegue dar o próximo passo. Eu sei que é um exercício de abstração gigante, mas é o que a gente tem que fazer para que a gente possa, de fato, acreditar que primeiro existem a inteligência suprema do universo que está no comando, né, gente? E ele conhece todas as ferramentas. Todas as ferramentas para dar. Segundo, nosso governador desse planeta é Jesus Cristo. E tem muita experiência no que ele está fazendo. Se a gente não acreditar nessas duas coisas, a gente não dará o próximo passo. Eu acho que a gente está perto do... Se alguém tiver alguma colocação, alguma... A gente vai aplicar o passo da senhora. Pode se estender um pouquinho, por favor, acima até as 9h10, certo? Sim. Maravilha. É tudo aí mesmo. Eu penso na época da... Acho que era varíola, né? Foi... Dizimou Meningite, né? a varíola, varíola. dizimou metade do continente americano. Quanto tempo foi necessário para se conseguir uma vacina, um remédio, né? E aí, já agora aqui, no nosso atual, a Covid, né? Então, tudo andou muito mais rápido. E em função dessa nova vacina da Covid, da tecnologia em si, já se fala hoje muito em cura de câncer, cura... Eu vi hoje uma médica essa semana falando que eles já têm tecnologia para desenvolver, acho que é um colírio que você consegue curar o glaucoma sem fazer cirurgia. E ela falando, né, que um monte de outras coisas que ela ia citando, que em breve a gente já vai conseguir ter cura para várias doenças, e muito em breve, não como promessa, como pesquisa que já está Eu não tenho nenhuma dúvida. sendo testada em humanos. É que a gente tem duas características, sim, não tem a menor dúvida. De fato, por exemplo, a variolose é uma doença extinta, ela não existe mais. Né? Hoje não, desde os anos 70, se não me engano. Isso é uma prova que o mundo está melhorando. Né? Mas é uma prova científica, técnica não é moral. Já tem algumas também morais aqui. Tá? Só que a gente tem, e a gente precisa. Convido de novo, quem tiver a chance, vai lá no Ser Consciente, lá sexta-feira. A gente tem que entender como é que a gente funciona, como é que a nossa cabeça funciona. Nós temos, se a gente não parar para fazer isso aqui, os algoritmos das redes sociais são craques nisso. A gente funciona com um negócio chamado viés de confirmação. E a gente tem um órgão, que é o nosso cérebro, ele funciona com os estímulos que
que ele recebe para tomar decisão, com viés de confirmação, e ele tem uma característica que ele é autorreforçador. Ou seja, ele enxerga aquilo que ele quer com aquilo que ele acredita. Só que se a gente não souber como é que isso aí funciona, não tiver consciência disso, a gente está numa armadilha que não dá para sair, dá para sair. Sim. E tem, não vou entrar, mas tem mecanismo para poder fazer isso aqui. Terapêuticos e até conscienciais que a gente pode fazer em casa para poder sair dessa coisa de viés de confirmação e dessa funcionamento cerebral de ser autorreforçador. Se a gente não perceber isso, a gente vai continuar enxergando o mundo que a gente quer enxergar. Isso. Ou a gente para entender. Tem como fazer isso. Tem como fazer isso. Do ponto de vista fisiológico, tem como fazer isso. Sim. Ou a gente para essa reflexão. E a doutrina espírita é uma grande fonte para isso, para entender que tem outro caminho, outra forma, tem situações que o mundo pode oferecer outras formas que a gente pode enxergar, ou a gente vai continuar num quadro quase depressivo, de que a gente imaginar que a gente não tem solução. Que é isso, em algum aspecto, o quadro depressivo, quando a gente encontra nessa situação emocional, que a gente acha que não tem solução. É onde a gente cria os mecanismos de defesa para aceitar. Perdão? É onde nós criamos os mecanismos de defesa para aceitar. Mas que nesse nível consciencial você não tem nem essa condição mais. Não tem essa condição mais. Aí, mas a gente tem que ter consciência de como é que a gente funciona. Se a gente não tiver esse cuidado, a gente vai... As armadilhas que são colocadas, às vezes, por nós mesmos, né? Tem uma outra... Tem uma discussão que a gente faz em outro fórum, né? E eu fui convidado para falar lá que a temática é a mente mente ou é a gente que mente com a mente? Parece um monte de jogo de palavras, mas muita gente... Será que a mente está nos enganando, né? Ou eu estou produzindo conteúdo para a mente me enganar? A segunda, as duas têm um pouco de... mas no fundo é isso aí, eu estou produzindo conteúdo para que eu seja enganado. Autossabotagem. Porque eu quero acreditar naquilo. Aí você começa a produzir conteúdo, e hoje o mundo ele é eficiente em fortalecer o viés de afirmação, aí, que eu quero de confirmação. Isso. Ele é eficiente, né? E se a gente não tomar cuidado, a gente fica criando conteúdo para que a gente sabote. É o que está acontecendo aí. E qual que é, dando um spoiler aí, qual um dos mecanismos para que a gente crie conteúdo para que a gente não se auto-sabote? Não acredite em tudo, busque. Mas tem uma coisa, isso é verdade, mas tem coisa que é muito difícil, né? Muito difícil. Tem coisa mais básica que a gente pode fazer, mais simples que a gente pode fazer. Pesquise. Mas é o seu dia a dia. Eu diria para você, carregue seu dia com coisas que façam bem para a gente. Né? E não estou falando para ser poliana. Quando você tem... É Dalton, né? Naldo. Todo dia eu guardo Naldo. Não tem problema, eu sou péssimo com nomes também. Quando o Naldo falou que a carga emocional que fez você guardar aquilo lá, né, para ser mais simples, mas a carga emocional cria um poder. A gente tem sabe que funciona eletromagnético e quimicamente, né? Químico porque a gente dispara um pulso elétrico, dispara um neurotransmissor e que determina o comportamento, né? Exemplo básico é emoção, medo, dispara o neurotransmissor adrenalina, noradrenalina, ou você corre e você fica paralisado. Porque tem lá um hormônio que é disparado pelo neurotransmissor e você fica sem o que fazer, por exemplo. Né? E assim que funciona. A gente funciona assim. Se a gente deixar essa carga emocional, tem hora que não dá, tem estresse pós-traumático, tem que tratar esse treco aí, né? Quando você tem um nível de potencial emocional para aquela situação que leva aquele comportamento, tem que ser tratado, precisa ter quimicamente, com medicamentos e tudo mais. Mas no nosso dia a dia, a gente passa por N situações dessas aí. N situações. Se a gente não perceber que essa carga emocional está me fazendo adotar um comportamento X, eu vou continuar e até gravando aquela situação. Então, preciso perceber
poxa vida, tal situação emocional está me levando a tal comportamento. Se eu não perceber isso, já que eu sei que eu funciono assim, e tentar substituir aquilo por alguma outra coisa, e aí que eu falei da prática, é substituir. Tem uma prática da neuropsicologia que é você trocar aquela situação por uma situação, às vezes, engraçada. Né? Quem aqui é fã de Harry Potter aí? Não? Eu gosto. Já viu? Tinha aquele, quando na palestra eu falo, me apropriei do termo ridículos lá. Ele pega lá uma situação que ele tem medo, ele imagina que a situação é uma forma engraçada. Aquilo tira o peso daquele medo que você carrega daquela situação. Ele transforma. modifica, né? Modifica a emoção. Só que isso tem uma condição interna do seu cérebro, que é que você minimiza o impacto do medo que você tem. Você imaginar o medo de um bicho, aquele bicho usando uma saia, ele vira engraçado em vez de causar. É na primeira vez? Não, não é na primeira vez. Isso é um exercício. O cérebro ele funciona com repetição. Quanto mais se repete, mais se aprende. E mais automático fica, para os dois lados. É que nem dirigir. Quando você começa a dirigir, fala, pisa aqui, olha aqui, engata ali, solta aqui, você vai não conseguir. E cada um tem uma reação, uma emoção, né? Porque eu tiro por mim. Agora que você falou, quando não é bom, sugestão total. Pô, se você entrar, você cai. Aí você corta, eu corto. Respiro, corto, isso aí eu não aceito. Aí já mudo. Por quê? O que eu estou aprendendo não é isso. O que eu sei, comigo não é assim. Tá? Aí você tem que modificar aos poucos, porque para você aceitar o negativo é na hora, né? Mas o positivo demora um pouquinho, né? Para você refazer, né? Porque a gente evoluiu assim, né? A autodefesa é mais importante, né? Você entrar no leão, você não vai ficar pensando muito o que tem que fazer, você vai ser Quando você tem certeza, não, na hora você não corta, mas quando você fica assim, não. Então, mas é que o nosso mecanismo de autodefesa ele é construído assim, então a gente naturalmente vai, porque de novo, a gente reage às emoções básicas, então, mas o convite fundamentalmente, né, é que a gente faça essas reflexões aí, de como é que a doutrina espírita, os bons exemplos, as boas reflexões, como é que eu posso aplicar no meu dia a dia, porque eu posso ter um comportamento melhor, né? E sabe que a gente reage a estímulo, né? E a gente tem, quem são os estímulos? A gente reage aos nossos sentidos, né? E nós temos 6 sentidos. 6. Quais são os sentidos que nós temos? Emoção. Nós temos, sentidos são a visão, o olfato, o paladar, a audição, o tato, Audição. o sexto, aí que nos traz a doutrina espírita, é a mediunidade, que é o nosso sentido. Quem está dizendo isso é Kardec, não sou eu. A mediunidade é um dos sentidos do espírito, da alma. E todo mundo tem mediunidade. Estou dizendo que nem todo mundo tem ostensiva. É medianeiro, né? Nem todo mundo tem ostensiva, mas quem nunca entrou num lugar e não se sentiu bem, nossa, não quero continuar aqui, não quero. Isso chama assim. E a mediunidade, cada um tem de uma maneira, né? Sim, mas de novo, é um sentido da alma. Todo mundo tem essa capacidade mediúnica. Quem tiver curiosidade, lendo o livro dos médios, também estudam aqui. Isso está lá escrito no livro dos médios. E no livro, talvez no mundo maior, que fala do epífase. Agora, quando você vai usar na USP, lá, essa glândula pineal, que é onde fica cristal, como se fosse uma anteninha de cristal dentro. Sim. A USP divulgou um estudo de médiums que eles têm essa glândula mais Descalcificada, né? mais evoluída ali. Descalcificada, porque dizem que quando ela está muito calcificada, você não tem esse sentimento. Sim. Um ponto importante que eu quero trazer para a gente, para a reflexão, né, para entrar muito nesse tema aí, é que todos nós temos essa capacidade de perceber e a gente reage à mudança do ambiente. O nosso sexto sentido, 6 sentidos. Uns que a gente conhece, mais comente, mas a gente tem mediunidade. A gente percebe o que está acontecendo. E a gente tem que perceber, para que a mediunidade capta alguma mudança do ambiente, como é que eu estou reagindo àquilo? Que tipo de ferramenta que eu uso para reagir? Certo? Eu acho que dado o adiantado da hora aí, acho que vocês têm outras atividades. Foi bom, hein? Não sei se ele sabe muito do tema aqui, mas quem toca o tema é espiritualidade, não é a gente? Foi bom, sim. Então a gente acaba trazendo para reflexão alguns temas aí, confiando que quem traz realmente para
reflexão da espiritualidade. E a gente continua com os ensinamentos do Mestre Jesus, que a gente consiga fazer da prática diária, do nosso exercício diário, a lembrança de que a gente sempre lê, estuda e ouve, porque assim a gente consegue melhorar o nosso dia a dia, porque senão a gente vai continuar caindo nas mesmas armadilhas. Obrigado. Obrigado. Obrigado, viu? Desculpa ter despedido mais, mas também teve uma intercorrência que acabou levando para isso, né? Obrigado, gente. Acho que, se não me engano, acho que mês que vem a gente vai de novo. E se quiserem que a gente trate outros temas aí, a gente tenta marcar um dia diferente com o Wagner aí e falar de outras coisas aí que a gente tem refletido nos últimos tempos. Tchau, até logo, gente. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau. Até logo. Até logo, filho. Tchau, já tô só jogando um copinho aqui. É. Se quiser vir aqui pra frente também, fique à vontade. É isso aí. Tá tudo bem? Tudo bem? Tá bom. Vamos lá? Nossa, não sei se vocês tiveram a oportunidade de estar presente, já observaram. Dia 23, domingo próximo, não sei se é esse, nós vamos fazer aqui, na verdade, um combo de panquecas, misturas aí pro pessoal no final de semana, né? Vai ser a tarde da panqueca, né? O almoço panquecas. Então a gente vai estar vendendo aqui para ajudar a instituição. Vocês podem não só vir comer aqui, como também pode levar para suas casas. Tá? Vai ser, são 3 panquecas, né, de carne, presunto e queijo e de escarola com ricota, né? Vai ir ganhando uma sobremesa. Quem compra o combo tem direito a uma gelatina. Tá? Então a gente vai estar vendendo. É os 3. Gelatina muito especial, colorida. Isso, é fantástica, né? A Magda, por essa parte, quem não comeu está perdendo. Tá? Então a gente está vendendo os convites, a gente está divulgando, né? Porque como veio o carnaval, teve muitas coisas, a gente ficou meio que apertado, alguns viajaram, né? Mas a gente está fazendo de tudo aí para que o evento do outro lado aconteça, né? Então a gente pede a colaboração de vocês, que participem, a gente vai colocar uma faixa aí fora, dos vizinhos, a comunidade participar, né? Então vai ser delivery, né? Se você quiser levar, ou também se quiser comer aqui, a gente pode colocar as mesas direitinho, com arroz, vai ser muito bom, tá, gente? Então a gente, outra coisa que eu gostaria de convidá-los, o curso, nós vamos começar aqui o curso, eu conversei lá com a federação, a gente vai fazer às terças-feiras, tá, seu Paulo? Carlos, seu Paulo, o seu Carlos, se eu quiser participar, vai ser online mesmo, vai ser online às terças-feiras, tá, das 8 até